Imagine olhar para o céu noturno e perceber que tudo que você vê, cada estrela brilhante, cada galáxia distante, representa apenas 15% do universo. Os outros 85%, completamente invisíveis, não emitem luz, não refletem nada, mas sem eles, você não estaria aqui. Esta é a história da matéria escura. A matéria escura costuma soar confusa porque o nome sugere algo estranho ou incognoscível. Na realidade, a ideia cresce a partir de observações muito comuns sobre movimento e gravidade. Nada nela começa com mistério pelo mistério. Começa com medições cuidadosas e uma pergunta simples. O que vemos é suficiente para explicar como as coisas se movem. Considere uma galáxia como um vasto sistema de estrelas orbitando um centro comum. A gravidade fornece a atração que mantém essas estrelas unidas. Ao medir a velocidade das estrelas em diferentes distâncias do centro, torna-se possível estimar quanta massa deve estar presente. Esta abordagem funciona de forma confiável para sistemas familiares. Quando os astrônomos aplicaram o mesmo raciocínio às galáxias, algo inesperado apareceu. Estrelas distantes do centro se moviam muito mais rápido do que a matéria visível poderia justificar. As estrelas e poeira que os telescópios revelavam não forneciam influência gravitacional suficiente para explicar o movimento. A galáxia se comportava como se contivesse muito mais massa do que podia ser vista. No início, isso parecia um problema de medição. Os instrumentos melhoraram, os conjuntos de dados se expandiram, o resultado permaneceu. A mesma incompatibilidade apareceu em muitas galáxias e depois em grandes coleções de galáxias. O movimento consistentemente apontava para a massa adicional espalhada muito além das regiões brilhantes. Nesse ponto, a questão não podia ser ignorada. Ou a gravidade se comportava de forma diferente em grandes escalas, ou uma grande quantidade de matéria influenciava o movimento sem interagir com a luz. A matéria escura entra como um nome para essa influência faltante. O termo não descreve do que é feita. Descreve como se comporta. Refere-se a qualquer coisa que produza efeitos gravitacionais sem emitir ou absorver luz. Esta forma de pensar se encaixa naturalmente na física. A existência física não depende de visibilidade. Depende de influência mensurável. Muito antes do ar ser compreendido, seus efeitos sobre movimento e pressão tornavam sua presença inegável. A matéria escura ocupa um papel lógico similar, embora em escalas cósmicas. Um dos momentos mais claros veio nos anos 1970, através do trabalho da astrônoma Vera Rubin, trabalhando com Kent Ford. Rubin estudou como as estrelas se movem dentro de galáxias espirais. De acordo com o raciocínio gravitacional que funciona em todos os outros lugares, estrelas mais distantes do centro deveriam se mover mais lentamente. O que Rubin descobriu se recusou a seguir essa expectativa. As estrelas externas se moviam quase na mesma velocidade que as internas. O movimento traçava uma curva plana em vez de uma declinante. Esse resultado carregava implicações afiadas. Ou a gravidade mudava seu comportamento em escalas galácticas, ou muito mais massa cercava a galáxia do que os telescópios revelavam. As medições cuidadosas de Rubin, repetidas em muitas galáxias, empurraram a ideia de massa invisível da especulação para a necessidade. A partir daí, o conceito cresceu mais forte através de métodos independentes. Um dos mais impressionantes envolve como objetos massivos dobram a luz. A descrição da gravidade de Einstein prevê que a massa curva os caminhos da luz que viaja por perto. Os astrônomos usam este efeito, chamado lente gravitacional, para mapear onde a massa reside. No início dos anos 2000, observações de um sistema conhecido como aglomerado da bala, analisado por Douglas Clow e colaboradores, mostraram algo notável. A matéria comum visível como gás quente desacelerou e se acumulou após uma colisão entre dois aglomerados de galáxias. A influência gravitacional traçada pela lente apareceu em outro lugar completamente. A massa dominante passou através com pouca interação. Essa separação importava. Mostrou que a massa invisível se comportava de forma diferente da matéria familiar. Ela se aglomerava gravitacionalmente,
mas mal interagia através de colisões ou luz. A gravidade revelou sua presença mesmo onde a matéria visível ficou para trás. Essas observações apontam para o que a matéria escura representa em um nível fundamental. A matéria escura funciona como uma fonte de gravidade que interage muito fracamente, se é que interage, através de outras forças conhecidas. Ela contribui com massa e energia para o espaço, molda o movimento e influencia como as estruturas se formam, permanecendo em grande parte indiferente à luz, calor e colisões comuns. Isso desafia profundamente as suposições cotidianas. Na vida diária, a matéria se anuncia através da visão, toque, resistência ou calor. A massa parece inseparável da substância que você pode apontar. Em escalas cósmicas, essa intuição se desfaz. O movimento responde apenas à gravidade, não à visibilidade. Uma estrela segue a paisagem gravitacional estabelecida por toda a massa presente, independentemente de essa massa brilhar ou não. Os físicos modelam a matéria escura usando este princípio. Em vez de perguntar como ela se parece, eles perguntam quanta influência gravitacional parece necessária em cada local para explicar o movimento observado e a lente. Simulações de computador. Então, distribuem a matéria escura em halos estendidos ao redor de galáxias. Quando esses modelos evoluem para frente no tempo cósmico, eles reproduzem a estrutura em larga escala vista em levantamentos, filamentos, aglomerados e vazios organizados em uma vasta teia. Este sucesso importa. Mostra que tratar a matéria escura como um componente real do universo leva a previsões consistentes. A mesma massa invisível explica rotação de galáxias, dinâmica de aglomerados, mapas de lentes e o crescimento da estrutura desde o universo primitivo. O arranjo em larga escala do universo oferece um dos exemplos mais claros. As galáxias não se espalham aleatoriamente. Elas se coletam ao longo de filamentos imensos, cercam vastas regiões vazias e se montam em aglomerados conectados por longos fios de massa. As primeiras tentativas de explicar esta estrutura, usando apenas matéria visível, encontraram um problema de cronologia. A matéria comum, interagindo fortemente com radiação no universo primitivo, não podia se reunir rapidamente o suficiente sob gravidade para formar as estruturas observadas hoje. Introduzir a matéria escura resolve essa tensão naturalmente. A matéria escura começa a se agrupar cedo, antes dos átomos se formarem e antes da luz se mover livremente através do espaço. Ela fornece poços gravitacionais que se aprofundam com o tempo. A matéria comum depois cai nesses poços, esfria e forma estrelas e galáxias. Isso leva a uma reversão inesperada da intuição. Os sentidos humanos tratam a matéria visível como dominante porque ela se anuncia. Em escalas cósmicas, a gravidade responde à massa total, independentemente da aparência. O universo se organiza de acordo com o que contribui com influência gravitacional. A lente gravitacional reforça este quadro unificado. A luz se dobra ao passar por regiões de massa, permitindo aos astrônomos mapear onde a influência gravitacional reside. Esses mapas repetidamente mostram massa distribuída além das fronteiras da matéria visível. Halos estendidos cercam galáxias e aglomerados, revelando distribuições suaves de massa, sem bordas afiadas. Aqui, o raciocínio cotidiano começa a falhar. A massa parece naturalmente ligada a objetos compactos, com limites claros. A matéria escura se espalha por grandes regiões, formando halos que resistem ao colapso em estruturas densas. Esta distribuição explica por que as galáxias permanecem ligadas, mesmo quando suas estrelas se movem rapidamente. Outra tensão surge de como a matéria escura interage. Na matéria comum, interações deixam rastros: calor, luz, fricção, radiação. A matéria escura interage poderosamente através da gravidade, enquanto permanece quase indiferente a outras forças. Durante colisões entre aglomerados de galáxias, o gás comum desacelera e aquece enquanto a matéria escura continua adiante. Um quadro mais amplo emerge. O universo se assemelha a uma rede gravitacional, na qual diferentes componentes participam de forma diferente.
A matéria comum interage ricamente através de muitas forças, mas contribui modestamente para a gravidade em grandes escalas. A matéria escura contribui fortemente para a gravidade, enquanto interage fracamente de outras formas. O ceticismo inicial tratou a matéria escura como um substituto para erro. Com o tempo, incompatibilidades apareceram repetidamente e independentemente. Rotação de galáxias lentes, dinâmica de aglomerados e formação de estrutura todos apontaram para a mesma contribuição faltante. Adicionar matéria escura não remendou discrepâncias individuais. Revelou uma causa compartilhada. Esta coerência explica por que a matéria escura permanece difícil de detectar diretamente. Instrumentos projetados para capturar luz ou calor não podem registrar algo que mal se engaja com esses processos. Sua presença deve ser inferida através de movimento, lentes e estrutura em larga escala. Quando todas as peças são vistas juntas, a matéria escura se estabelece em um papel claro, em vez de permanecer uma hipótese solta. Ela fornece uma maneira consistente de entender como o universo se comporta nas maiores escalas, amarrando movimento, estrutura e estabilidade em uma única imagem. As galáxias giram como giram porque estão dentro de regiões estendidas de massa invisível. Os aglomerados permanecem ligados porque influência gravitacional adicional os cerca. A luz se dobra ao longo de caminhos moldados por mais massa do que os telescópios revelam. A estrutura em larga escala se forma cedo e cresce da maneira certa porque influência gravitacional extra molda o espaço muito antes das estrelas aparecerem. Esta convergência marca o que a física trata como firmemente estabelecido. Uma quantidade substancial de matéria contribui gravitacionalmente através do universo, enquanto permanece em grande parte invisível à luz e interações comuns. Sua presença é inferida através de movimento, lentes e estrutura, e essas inferências concordam através de diferentes métodos, escalas e eras. A matéria escura também esclarece por que o universo permanece inteligível. Os mesmos princípios explicam galáxias, aglomerados e estrutura cósmica sem mudar regras de uma escala para outra. A gravidade responde consistentemente. O movimento segue previsivelmente. A conclusão prática repousa aqui. A realidade se estende além da detecção direta, e a física segue a influência em vez da aparência. Alguns dos contribuintes mais importantes para como o universo se comporta não se anunciam através de luz, calor ou toque. Eles se revelam através do que moldam ao longo do tempo. Compreender a matéria escura encoraja uma visão mais ampla da existência. O que mais importa nem sempre é o que se destaca, mas o que mantém tudo o resto unido. O universo evolui sob a orientação de influências que operam indiretamente, mas persistentemente, moldando movimento, estrutura e história através de vastas distâncias. Vista desta forma, a matéria escura para de parecer distante ou abstrata. Ela se torna parte da estrutura que permite às galáxias se formarem, ao movimento permanecer estável e ao universo desenvolver estrutura em todas as escalas que observamos. O que pesa, governa o que brilha. E essa é uma das verdades mais profundas que a física moderna revelou sobre o cosmos em que vivemos.